meu nome é Catherine Vale, durante muito tempo, fui considerada a decepção da família. Pelo menos era isso que minha irmã mais nova, Lena, fazia questão de lembrar a todos, especialmente quando tinha plateia. A última vez foi no coquetel da empresa dela, no terraço de um arranha-céu no centro da cidade. Ela estava impecável, vestido preto justo, postura elegante, cada gesto transbordando ambição. Eu, por outro lado, me mantinha num canto, com um copo de ginger ale na mão, vestindo uma blusa azul simples e uma calça gasta que já conhecia dias melhores. A Catherine conserta micro-ondas, disse Lena, sorrindo largo, alto o suficiente para todos ouvirem. Não só micro-ondas, na verdade. Fritadeiras elétricas, torradeiras, liquidificadores, tudo que estiver quebrado. Se tiver parafuso, ela resolve. As pessoas riram. Eu não. Já fui chamada de coisas piores. Já ouvi insultos silenciosos que doeram mais. Mas houve algo no jeito como ela disse aquilo, como se eu fosse uma piada ambulante, que me atingiu de um jeito diferente naquela noite. Eu estava prestes a sair quando as portas duplas se abriram e Mara Kingsley entrou, CEO de uma das empresas de tecnologia que mais crescem na região. Ela lançou um olhar rápido pelo salão e, para surpresa de todos, inclusive da minha irmã, seus olhos pararam em mim. Catherine. Ela disse, com um sorriso genuíno. Que bom ver você aqui. Eu estava esperando por isso. Lena ficou em silêncio. O salão também. E, naquele momento, eu entendi, às vezes, sua reputação entra na sala antes mesmo que você diga uma única palavra. Nem sempre fui a decepção da família. Houve uma época em que eu era a estrela. Tinha as melhores notas, ganhei uma bolsa integral, recebi a carta de admissão para a faculdade de Direito que ficou grudada na geladeira por semanas, como um troféu. Nossos pais se orgulhavam. Lena, naquela época, usava aparelho nos dentes e tinha olhos grandes que me seguiam por todos os lados. Ela costumava dizer, quero ser igual a você. Isso não durou muito. Quando eu tinha 22 anos, tudo desmoronou. Tudo começou quando minha mãe ficou doente. Meu pai tentou esconder o quão grave era, mas eu sabia. Adiei meu primeiro semestre na faculdade de Direito para cuidar dela. E então, um dia, ela simplesmente se foi em silêncio, como se tivesse desaparecido. De repente, eu não era mais uma futura advogada. Eu era a filha que dobrava contas de hospital e esquentava jantares congelados para um pai que havia esquecido como conversar. Lena não lidou bem com aquilo. Se jogou nos estudos, na dança, na tentativa desesperada de fingir que tudo ainda era normal. Eu não a culpo. Éramos só duas garotas tentando sobreviver em uma casa que agora ecoava demais. Nunca mais voltei para a faculdade. A bolsa venceu. Consegui um emprego como recepcionista para pagar as contas. E quando a tristeza do meu pai virou vício, e a casa começou a ruir, torneiras vazando, disjuntores caindo, ar-condicionado quebrado, eu fiz o que precisava ser feito, aprendi a consertar as coisas. Você se surpreenderia com a sensação de poder que é segurar um testador de voltagem e descobrir o que há de errado no aparelho que ninguém mais consegue fazer funcionar. Assisti a vídeos. Li manuais. Cometi erros. Queimei 2 secadores de cabelo antes de acertar. Com o tempo, consertar deixou de ser só uma necessidade doméstica. Virou meu sustento. Larguei o emprego de recepcionista e abri meu próprio serviço de consertos. Só eu, uma bancada usada e uma placa azul que pintei à mão, onde se lia, conserta tudo. Não era glamouroso, mas era honesto. E cada vez que eu devolvia uma torradeira funcionando para uma senhora que não queria comprar uma nova, eu sentia algo que a faculdade de Direito nunca me deu, paz. Mas a família não via assim. Nos jantares de ação de graças, eu era outra filha, aquela que mexia com fios e motores enquanto Lena deslumbrava a todos com seu trabalho corporativo, suas roupas de grife e seu perfil impecável no LinkedIn. Ela trabalhava para Mara Kingsley, o tipo de chefe que vive aparecendo nas manchetes. Lena falava dela como se fosse da realeza. Eu nunca me importei em passar despercebida nesses jantares, mas Lena sempre dava um jeito de me tirar da invisibilidade. Ela soltava comentários como: pelo menos eu não desperdicei meu diploma apertando parafusos. Alguns de nós têm clientes que não moram em casas de repouso. E sempre com aquele sorriso provocador, do tipo que te desafia a reagir só para depois dizer que você é sensível demais.
Eu não caía na dela. O que ela não sabia, o que ninguém ali sabia, era que, ao longo dos anos, eu tinha construído discretamente uma base sólida de clientes. Um deles, por meio de uma empresa terceirizada de logística, tinha um nome que eu reconheci: MK Tech Systems. Isso mesmo. A empresa da Mara. Eles nos enviavam aparelhos quebrados do centro de distribuição. Nunca recebi contato direto de alguém do alto escalão, mas o pagamento era justo e o trabalho constante. Isso me ajudou a economizar, a melhorar meu equipamento e até contratar um assistente de meio período. Nunca me gabei disso. Nunca comentei nada. Apenas continuei fazendo meu trabalho, consertando o que estava quebrado. Mas quanto mais eu me mantinha firme no meu caminho, mais Lena parecia acelerar no dela, pelo menos na aparência. Ela postava sobre conferências, promoções, sobre sua vida de chefe perfeita. E quanto mais alto ela subia, mais ela parecia querer me ver lá embaixo. E eu a deixava pensar assim. Porque aprendi há muito tempo que, quando alguém quer te diminuir, não é seu trabalho corrigi-lo. O tempo corrige. O tempo mostra. Eu só não imaginava que essa lição chegaria tão rápido. O problema do sucesso silencioso é que, no começo, ninguém nota. Minha loja não chamava atenção. Ficava entre uma lavanderia e uma alfaiataria, num prédio de tijolos gastos no lado leste da cidade. A placa na frente, pintada à mão, já mostrava sinais do tempo. Por dentro, o chão rangia, o café era sempre morno, mas era meu. Eu construí tudo com as próprias mãos. Instalei prateleiras, iluminação, e até coloquei tomadas extras quando comecei a lidar com reparos mais complexos. As pessoas vinham com controles remotos quebrados e saíam com histórias. Eu conhecia seus nomes, ouvia sobre seus netos, suas vidas que paravam quando algo deixava de funcionar. Nunca investi muito em propaganda. A notícia se espalhou sozinha. E, em algum ponto dessa jornada, eu parei de me ver como um fracasso. Eu acordava cedo, trabalhava com as mãos, pagava minhas contas. Não devia satisfação a ninguém. Nem a um chefe, nem a um comitê, nem a um pai perguntando quando eu voltaria a trabalhar de verdade. Eu consertava coisas que eram importantes para as pessoas. Rádios herdados, ventiladores da avó. Uma vez, uma cliente trouxe uma cafeteira que o marido usava todas as manhãs antes de falecer. Ela chorou quando eu devolvi funcionando como nova. Não era pela máquina em si, mas porque, por um instante, ela sentiu que algo que tinha perdido havia voltado. Isso significou o mundo para mim. Depois disso, por meio de outro parceiro logístico, começamos a receber contratos maiores, lotes inteiros de aparelhos com defeito, principalmente vindos de centros de distribuição. A gente não recebia nomes, apenas códigos, faturas e números de série. Até que, um dia, enquanto organizava a papelada, vi algo carimbado num recibo: MK Tech Systems. Fiquei olhando por um bom tempo. A empresa da Mara Kingsley. Eu nem percebi que a minha pequena operação estava ajudando, de certa forma, a manter ativa a cadeia de suprimentos da empresa dela. Claro, não era direto. Provavelmente éramos um subcontratado de outro subcontratado. Mas os aparelhos continuavam chegando. A gente consertava no prazo, com qualidade. E eles continuavam pagando. Nunca contei isso para Lena. Não porque eu estivesse escondendo, mas porque simplesmente não importava para ela. Nada que eu fizesse importava, a não ser que servisse para ela me diminuir. Enquanto isso, Lena subia como um foguete. Promoções, painéis, participações em podcasts. Ela virou aquele tipo de pessoa que dá conselhos sobre carreira no LinkedIn como se tivesse inventado a ambição. Uma vez, vi um artigo com uma foto dela sorrindo, tendo como fundo um squiline iluminado, com o título Mulheres para ficar de olho na tecnologia. E eu fiquei. Observei, sim. Observei ela esquecer de onde a gente veio. Às vezes, eu me perguntava se ela lembrava que fui eu quem ensinou a configurar o primeiro laptop dela. Que fui eu quem ficou acordada de madrugada preenchendo formulários de auxílio financeiro para que ela pudesse se inscrever na faculdade. Que aceitei um emprego que eu odiava só para que ela não precisasse largar tudo quando nosso pai perdeu o seguro de saúde. Mas é assim com a memória. As pessoas guardam só as partes que fazem elas se sentirem importantes, fortes, orgulhosas.
E quanto mais o tempo passava, menos eu precisava da versão dos outros sobre a verdade. A minha já bastava. Hoje, eu tinha minha equipe. 2 funcionários de meio período, um eletricista aposentado chamado Sam e um estudante do ensino médio chamado Miles, que queria aprender. Eu os pagava bem. Pagava em dia. Eles me respeitavam. E eu cuidava da minha pequena loja com um orgulho que Lena jamais entenderia. A gente já não dividia muito o mesmo espaço. As reuniões de família foram ficando mais raras. Nosso pai se mudou para o Arizona e parou de perguntar coisas. Eu mandava cartões de aniversário. Ele mandava fotos do pôr do sol e do silêncio. A gente seguia, meio à deriva. Então, um dia, Lena me ligou no fim da tarde. Você devia vir pro coquetel da empresa. Vai ser divertido. Fiquei surpresa. Perguntei. Por que eu? Ela riu. Por que não? Você nunca aparece nessas coisas. Tá na hora de conhecer umas pessoas que podem te inspirar a subir de nível. Aquilo já devia ter sido meu alerta. Mas eu disse sim. Não porque queria a validação dela longe disso, mas porque algo em mim sentia que o tempo estava prestes a ajustar algumas perspectivas. E eu estava pronta para assistir. Cheguei 10 minutos antes. A empresa da Lena tinha alugado o terraço de um prédio chique no centro. Daqueles lugares com luzinhas penduradas, vinho importado e painéis de vidro no lugar de grades, para você ver a cidade brilhando debaixo dos seus pés. As pessoas andavam para lá e para cá internos de grife e saltos caros, rindo com aquela naturalidade ensaiada que vem mais do networking do que da vida. Eu usava um vestido azul marinho simples, que tinha anos. Estava limpo, discreto, sem exageros. A maquiagem, como sempre, só o suficiente para parecer acordada. Levei uma sacolinha com um presente para Lena, um café artesanal de uma marca local que ela adorava quando éramos mais novas. Talvez um gesto de paz. Ou talvez só um hábito antigo que eu ainda não tinha abandonado. Quando entrei, ela não me notou de imediato. Estava cercada, sua voz mais alta que a dos outros, gesticulando com entusiasmo, postura impecável. Fiquei de canto, tomando água com gás e observando o show. Até que, finalmente, ela me viu. Catherine. Ela disse, chamando a atenção do grupo. Você veio. As cabeças se viraram. E aí eu senti aquela pausa. O momento exato em que uma sala decide quem você é ou quem não é. Lena apontou para mim. Gente, essa é minha irmã. Ela trabalha com conserto de hardware. O jeito como ela disse foi sutil, mas intencional. Como se tivesse me jogado um rótulo e estivesse esperando eu tentar corrigir. Eu apenas sorri. Eu tenho uma oficina de reparos e reformas, sim, isso mesmo. Um dos colegas de Lena arqueou a sobrancelha. Para computadores também, entre outras coisas. Lena riu, aquele riso que cutuca. Ela está sendo modesta. Consegue consertar praticamente qualquer coisa que tenha um plug. Para quem é amigo dela, é como andar com a garantia na bolsa. Risadas. Eu não ri. Apenas assenti, ainda sorrindo, apesar da pontada aguda no peito. Mas Lena não tinha acabado. Virou-se para um homem de blazer cinza. Bem, lembra que eu te falei da minha irmã? Foi ela que ressuscitou o liquidificador vintage da mãe em vez de deixá-la comprar um novo. Juro que a Catherine prefere brigar com a tecnologia a simplesmente acompanhar a evolução. Mais gargalhadas. Eu abri a boca, depois fechei. Não por falta de resposta, mas porque nada do que eu dissesse mudaria aquela dinâmica. Então me virei para a mesa de petiscos, fingindo estudar os aperitivos. Nesse instante, o elevador soou. O terraço não ficou silencioso, mas ficou suspenso, como se prendera a respiração. A mudança de atmosfera chegou junto com Mara Kingsley. Terninho cor de vinho, cabelo puxado para trás, expressão indecifrável. Ela tinha aquela presença que faz as pessoas endireitarem a postura sem perceber. O público se abriu instintivamente. Mara não parou, não procurou Lena. Seguiu em linha reta até mim. Catherine cumprimentou, estendendo a mão. Não esperava vê-la aqui. Apertei firme.
Eu também não respondi. Atrás de mim, a voz de Lena falhou. Vocês se conhecem? Mara se voltou para ela. Sua irmã é a razão de o nosso setor logístico manter um índice de rotatividade de equipamentos de 97%. Vocês usam os serviços dela há 2 anos. Presumi que soubesse. O silêncio que veio depois foi delicioso. Lena piscou, atônita. Eu achei que fosse um terceiro contratado. Confirmou Mara. Mas a loja da Caterine é a oficina parceira. Ela resolveu problemas que sua equipe nem conseguia diagnosticar. Então encarou-me de novo. Nunca nos vimos pessoalmente, mas o seu trabalho fala por você. Obrigada, respondi, voz tranquila. O círculo ao nosso redor mudou. Nada de risadas forçadas ou conversa vazia. Lena ficou estática, olhos arregalados, lábios entreabertos. Não esfreguei nada na cara dela, apenas devolvi um sorriso educado. Eu não estava ali para vencer, estava ali para testemunhar o momento em que a verdade entrou na sala vestindo terninho e crachá. Mara pediu licença para cumprimentar outros convidados, e eu me virei para a mesa de bebidas. Minha ginger ale nem tinha esquentado na mão. Lena se aproximou, agora num tom quase sussurrado. Por que você nunca contou? Olhei realmente para ela. Teria feito alguma diferença? Ela não respondeu. Pela primeira vez, isso foi o bastante. Depois disso, o clima mudou não só para Lena, mas para todos. Pessoas que antes me ignoravam agora vinham com curiosidade cautelosa, perguntando sobre a minha loja, o tipo de serviço, como comecei. Respondi simples, sem floreios. A verdade não precisa de enfeite, só de espaço para se sustentar sozinha. Mais tarde, Mara passou de novo, taça na mão, voz em tom confidencial. Você tem um bom olho. Li seus relatórios de diagnóstico. Sua equipe resolve coisas das quais nossos engenheiros desistiram. Agradeço, disse. Tenho gente competente comigo. Ela sorriu e se inclinou levemente. Valorizo precisão e lealdade. Se quiser pular o intermediário, fale comigo. Ela me estendeu um cartão elegante, com um relevo discreto de quem sabe impressionar. Guardei-o na bolsa sem nem olhar. Vou pensar a respeito, avisei. Ela assentiu e seguiu adiante. A poucos passos, Lena observava a cena. Quando nossos olhares se cruzaram, ela não desviou. Caminhei até ela com calma, prolongar aquilo não faria sentido. Ela segurava a taça de vinho pela borda, como se precisasse de âncora. Eu não sabia, murmurou. Eu sei, respondi. Ela estudou meu rosto, talvez em busca de raiva, perdão ou ao menos uma fresta. Eu não queria te envergonhar, insistiu. Queria, sim, retruquei, sem dureza, só constatando o fato. Você só não esperava que o tiro saísse pela culatra. Ela estremeceu. Deixei o silêncio crescer. Olha, começou, eu trabalhei duro para chegar onde estou. Você largou tudo e simplesmente se acomodou, eu não consigo entender. Não, Lena. Você é que nunca olhou de perto o suficiente para tentar entender. Respirei fundo. Eu não me acomodei. Eu reconstruí. Ela engoliu em seco. Sempre achei que você tivesse desistido. Muita gente achou. Esse é o luxo de ver de longe. Não disse aquilo para feri-la, apenas porque era verdade. As pessoas inventam histórias sobre você baseadas nas partes que lhes convém. Quando você cresce em silêncio, isso bagunça a narrativa delas. Lena baixou a voz a quase um sussurro. Você veio hoje para provar alguma coisa? Ri baixinho, de verdade, só uma vez. Não. Vim porque você me convidou. Ela baixou os olhos. Não a pressionei, já havia constrangimento suficiente entre nós. Para ser sincera, eu não me sentia vitoriosa, apenas cansada. Caterine, eu sinto muito mesmo. Tudo bem. Assenti. Agora faça melhor. Ela tornou a sentir, devagar, enquanto as engrenagens se moviam por trás daqueles olhos. Se mudaria ou não, isso era problema dela, não meu. Pouco depois, despedi-me sem drama, só uma boa noite suave. No elevador, pensei no cartão da Mara.
Ainda não o havia examinado, nem precisava. Aquela noite não era sobre oportunidades, exposição ou revanche. Era sobre equilíbrio, ver a balança voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Dizem que vingança é doce, mas aquilo não era vingança, era apenas a verdade, tardia e irrefutável, e às vezes isso é mais forte que qualquer doce vitória. Não aceitei o emprego que Mar ofereceu. Guardo o cartão numa gaveta da oficina, soterrado sob recibos e manuais antigos. De vez em quando olho para ele, não por arrependimento, mas para lembrar que eu não preciso ser a descoberta para ter valor. Alguns sobem escadas, outros constroem chão firme. Eu preferi o chão. Minha loja continua aberta, mais movimentada agora. A visibilidade ajudou, claro, surgiram clientes novos depois da festa, e o boca a boca se espalhou um pouco mais. Mas não é isso que levo comigo. O que fica são os ventos tranquilos, o senhor de 80 anos que me traz a batedeira da esposa falecida e agradece com lágrimas, a mãe solo cujo único notebook salvei a tempo das provas online, o assistente adolescente que contratei no verão passado e sonha abrir seu próprio furgão de reparos. Esse é o legado que importa. Lena e eu conversamos com mais cuidado agora. Não como antes, não como irmãs que trançam o cabelo e trocam segredos, mas como duas pessoas tentando, pessoas que finalmente se enxergam com clareza e ainda estão aprendendo o que isso significa. Ela nunca mais zombou de mim. Às vezes, até me pede conselhos, coisinhas do dia a dia, tipo como organizar o orçamento ou consertar o termostato. E eu respondo. Não porque busque a validação dela, mas justamente porque deixei de precisar de qualquer coisa vinda dela. Uma das maiores lições que aprendi é que respeito não vem com aplausos. Ele se revela no silêncio, quando as pessoas finalmente param de falar o suficiente para escutar de verdade. Eu nunca levantei a voz. Nunca corrigi ninguém em público. Nunca precisei gritar a olhem para mim. Mas quando o momento chegou e a verdade entrou pela porta, eu não hesitei. E meu valor também não, porque ele nunca deixou de existir. Só foi ignorado. Então, quando alguém me pergunta o que eu faço, eu digo com clareza, eu conserto o que está quebrado. E não estou falando só de aparelhos.